Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no nosso quadro Caixinhas de Perguntas com o pastor Fernando Bocchio. Sem dúvida, e respostas da palavra de Deus, né? Amém, isso aí, estamos super contentes de estarmos aqui com um novo tema. Agora vamos responder perguntas bíblicas, algo que é bem tranquilo para o pastor. Tranquilo. Muito conhecimento e a gente está muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de tudo que o pastor tem estudado durante tantos anos, né, pastor? Muita dedicação, São muito relacionamento com Deus. Assim também, Desculpa. Uma caminhada aí, né, gente? Exato. Então a gente tá bem animado em poder responder essas perguntas que nós temos certeza que é a pergunta de muita gente e que também traz muito conhecimento e esclarecimento tanto para mim quanto para Sandy, né, Sandy? Com certeza, vai ser um prazer aí ouvir tudo que o pastor tem para falar pra gente baseado na Sagrada Escritura. E com certeza o Espírito Santo tá usando a vida do pastor para esse momento. Então vamos já para a primeira pergunta. Isso aí, Sandy. Isso aí, vamos lá. Então a nossa primeira pergunta é da Tassiane. Ela fala assim: a paz do Senhor Jesus. Minha pergunta é: como ter certeza da salvação? E se Deus nos dá essa certeza? E aí, pastor? Olha lá, hein? Uma pergunta muito preciosa, né? E a gente estava falando de quanto tempo o pastor Fernando tá, mas assim, são 50 anos de caminhada com Jesus, né? Numa nova vida e conhecendo a palavra, conhecendo a Jesus, andando com o Senhor, né? Isso tem sido uma dinâmica de vida muito gostosa, muito rica para mim, né? Eu não vim de uma família cristã, então quando eu comecei a conhecer a Jesus e conhecer a palavra de Deus, isso fez uma diferença enorme na minha vida, em termos do meu objetivo, do meu alvo, o propósito da minha vida. E eu acho que a pergunta da Tassiana é muito própria, porque quando você se converte, né, você aceita, você recebe a palavra, você recebe Jesus, recebe a nova vida que Ele oferece, mas depois de algum tempo você fica pensando, mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho essa certeza? Será que eu tenho essa segurança? E pinta em nós esse medo, né? Mais do que dúvida, a gente tem medo, tem receio de que realmente a gente já adquiriu aquela segurança que a gente precisa, né? Então eu tive isso também nesse tempo, quando eu me converti, depois de alguns meses ou um ano, pintou essa dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu recebi a Jesus? Tal. Então isso não é, vamos supor assim, falta de fé, né? Isso não é incerteza, é um medo de que será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou entendendo, será que eu fiz a coisa certa, eu recebi realmente Jesus, eu estou... Então vem essa insegurança, né? Esse receio da decisão que a gente fez. Isso é muito normal, tá? Isso é muito normal para quem se converteu depois de algum tempinho experimentando a vida cristã, quer ter a segurança de realmente que está no caminho. E também não é normal, mas acontece com muitas pessoas depois de muitos anos de experiência cristã. Porque acontece com pessoas que depois de muitos anos de experiência cristã ainda não têm essa segurança, né, da salvação. Acontece principalmente porque ela não cresceu, ela não se desenvolveu, ela não pôs a sua vida em perspectiva daquilo que Deus tem para ela, na palavra, no conhecimento, na oração. Então, uma pessoa que já aceitou a Jesus há muitos anos, né, e depois de alguns anos ou de algum tempo essa incerteza, esse medo, esse receio acontece, é porque realmente ela está precisando de algo, né? Mas voltando à pergunta da Tassiane, essa também foi a pergunta dos primeiros cristãos, né? Quando houve o Pentecoste e Pedro trouxe a primeira mensagem, né, da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, eles também queriam saber: e aí, o que nós vamos fazer? Como é que eu posso receber? O que eu tenho que fazer, né, para ter essa salvação, receber esse Jesus, né? Então, quando a gente vai aqui no livro de Atos, né, onde acontece as primeiras conversões, as primeiras pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e Pedro traz
uma mensagem poderosa, explanando o porquê da necessidade e a importância de Jesus na nossa vida. Então eles fazem a seguinte pergunta, está em Atos capítulo 2, versículo 37, no finalzinho deles. Irmãos, o que devemos fazer, né? Eu acho que a Tassiane está nesse momento. Irmãos, o que devemos fazer para ter a certeza, ter a segurança, ter essa estabilidade espiritual, né? Então vejo que Pedro responde para elas, versículo 38. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, né? Então, o ato de arrepender, nós temos aprendido e temos ensinado que não é só um sentimento de culpa, de tristeza, de amargura, talvez de uma vida errada ou errante, ou uma vida sem propósito, né? Arrepender não é só esse sentimento que vem, esse é um primeiro sentimento e muitas pessoas vivem nesse sentimento e por isso que não se resolvem. O arrependimento é ter esse sentimento e tomar uma atitude positiva em relação a ele. Eu me arrependo, então eu mudo, né? Eu estava indo nessa direção, agora eu vou para uma outra direção. Arrepender é isso. Arrepender não é só conhecer que você está numa direção errada, mas é você mudar a direção para um lugar certo, para um caminho certo que você está encontrando agora. Então, às vezes, falta arrependimento pleno. Às vezes, a gente só tem parte do arrependimento, que, puxa, eu sou pecador, faço coisa errada. E ela vive a vida, que ela chama de cristã, nesse sentimento negativo, né? E, na verdade, Deus não quer que nós tenhamos esse peso, porque Ele já carregou na cruz do Calvário. Ele já nos perdoa, Ele já nos salvou. Ele não vai fazer isso já é um fato. E às vezes a pessoa só fica no sofrimento. Claro que quando a gente se descobre como pecador é triste, mas assim, nós temos que nos descobrir como pecadores e que existe um caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando eu me arrependo, eu não só tenho esse sentimento, essa visão de mim mesmo e da minha situação, mas eu mudo de direção e vou para um novo caminho, né? Novo caminho, boas novas, Jesus é esse caminho que nós devemos andar. E ele diz assim, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. É a segunda via que eu estava falando. Primeiro é o arrependimento, e o arrependimento segue esse batismo, né? Quer dizer, essa decisão de viver uma nova vida. Quando a gente entende o batismo, não é só um simbolismo, que agora sou cristão ou pertenço a essa igreja, mas o batismo significa um comprometimento de uma nova direção que eu estou tendo para a minha vida. Na igreja primitiva isso era tão sério que eles mudavam de roupa, eles iam para o batistério, não existia batistério naquela época, né? Eles iam para o rio de água corrente, né? Iam talvez com as mesmas roupas que eles tinham, mas assim que eles saíam eles eram trocados por roupas brancas, né? Mostrando não só pela aparência, mas a atitude de mudança que eles estavam se destinando agora. Então, arrepender, batizar não é, às vezes, como eu já coloquei, só essa parte simbólica, mas é a representação de que eu estou indo para o rumo certo agora, o rumo de Jesus. Ele diz assim, ser batizado em nome de Jesus. Então, quando a gente tem o arrependimento e a mudança de atitude pelo batismo, receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, a certeza é uma dádiva do Espírito Santo que é fruto do nosso arrependimento e mudança de curso da nossa vida. Quanto mais eu me arrependo, quanto mais eu mudo o curso da minha vida em direção a Jesus, né, essa dádiva vai tendo cada vez mais certeza na minha vida. Eu vou recebendo essa promessa de Deus, esse presente de Deus. Então, a certeza não vem por mim mesmo, não vem pela minha razão, pela minha lógica, porque agora sou mais inteligente, leio toda a Bíblia, oro todos os instantes, não. A certeza vai vir de Deus para a minha vida, mediante ao meu arrependimento e mediante a minha mudança de vida através do batismo simbólico, mas de fato eu estou buscando um novo caminho em Jesus. E é interessante que ele fala que essa dádiva, então você vê, a certeza vai ser uma dádiva, não é algo que eu vou ter. Quando eu penso, não, vou ter a certeza, eu estou trabalhando com a razão. E a razão se limita a mim mesmo.
quando eu estou racionalizando, quando eu estou buscando uma razão para a minha fé, eu estou buscando certeza em mim mesmo. Mas quando eu busco, vamos supor, essa segurança que eu preciso, na fé, né? E a fé vem pelo meu arrependimento e minha mudança de atitude, o próprio Espírito Santo vai me dando essa certeza, essa segurança de que eu sou salvo, né? E ele continua colocando isso que eu acho muito lindo, né? Versículo 39. Essa promessa é para vocês. Não é lindo isso? É uma promessa Deus cumpre, né? Às vezes a gente não cumpre as promessas que a gente faz, né? Mas Deus cumpre porque Ele é fiel. E é uma promessa para vocês, é para todos nós. Então, essa segurança não é só para o pastor, missionário, evangelista, aquele que fala mais alto, aquele que lê toda a Bíblia, faz todas as orações, vai em toda a programação. Não. A segurança, essa promessa, é para todos aqueles que se arrependem e mudam de vida. E quanto mais você se arrepende e mais mudança de vida você vai tendo, mais segurança e certeza você vai obtendo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos. Olha que bonito, né? Então é uma coisa que vai passando, eu tenho como passar isso, porque eu vou espelhar essas coisas na minha vida, e as primeiras pessoas que vão ser beneficiadas são aquelas mais próximas de mim. Aqui no caso são os filhos. E ele diz ainda, estendendo a influência e a bênção dessa segurança que eu vou sentindo para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Então, não é só para mim, não é só para os meus filhos, as pessoas mais próximas de mim, mas para todas as pessoas. Então, você vê que a certeza e a segurança, eu não vou ter se eu começar a buscar razão. Qual é a razão? Qual é a lógica? Não que o Evangelho ou a salvação sejam coisas irracionais, mas elas funcionam longe da nossa própria perspectiva de vida. A razão é uma perspectiva minha, eu vou razoar, eu vou pensar, eu vou trabalhar logicamente. Mas quando eu trabalho com a fé, eu não lido só com isso, eu lido com alguma coisa que é maior que isso. Então, quando eu busco essa certeza, né, quando eu vou em busca dessa direção, e buscando o arrependimento e a mudança de vida, a dádiva da segurança e da certeza vem do Senhor. E é bonito que quando João, né, ele vai apresentar o evangelho dele, né, ele coloca assim, apresenta Jesus como sendo a palavra. Como é que eu vou conhecer mais a Jesus? Como é que eu vou... então a gente tem aquela ideia, né, de que a gente vai conhecer, né, pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a gente sabe que a palavra de Deus é Jesus. Então, quando eu faço uma lógica contrária, como é que eu posso conhecer a Jesus? Conhecendo a palavra, né, que vai me dar a fé, a esperança e a segurança que eu preciso ter. Então, a maneira de eu me aprofundar e para obter, receber a dádiva dessa segurança cada dia mais firmada na minha vida, é através da palavra. E João falou, olha, ele é a palavra. Ele estava no início, estava lá, para cá, então ele apresenta Jesus. Então, quando eu conheço mais a palavra, que hoje, para nós, a palavra é uma palavra de revelação, que está na Bíblia, e a gente acredita que só a Bíblia é a palavra de revelação. Então, quando nós conhecemos mais a Bíblia, conhecemos mais a Jesus, né, a nossa fé é aumentada, esse conhecimento vem da fé, e isso vai me dando cada vez mais segurança. Espero que não tenha sido muito longo, né, Tassiane? Mas a ideia é assim, é uma jornada. E essa jornada é crescente. E cada vez mais eu vou tendo mais segurança e mais firmeza à medida em que eu me arrependo, mudo de vida e conheço mais a palavra que me revela Jesus. O pastor, longe de mim ser polêmica. Vamos lá. Mas já sendo polêmica e falando de salvação... Existem algumas linhas aí, né? De uma vez salvo, salvo para sempre, ou de que eu posso perder a salvação. Já que a gente está falando de salvação, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu sou salvo para sempre? Eu posso perder a minha salvação por algum motivo? Olha, existem
várias linhas, né, de pensamento sobre isso, várias teologias que falam sobre isso, várias denominações que foram formadas por causa disso. Não vou ser eu que vou criar uma conclusão agora. Eu não quero ser polêmica, imagina. Mas assim, eu entendo da seguinte forma, como o próprio texto diz, né? Esse é um presente de Deus. Quando você dá um presente para alguém, você não fala, você não está sendo bonzinho, então me dá de volta, né? Você dá um presente para o seu filho, você não fala assim, você não está sendo obediente, não, me dá um presente de volta. Você pode dar até um castigo, uma correção, né? Ou nunca mais dar presente para aquela pessoa, mas aquele presente você não tira, porque é uma dádiva, né? E Deus nos deu, independente do nosso estado. Se eu sou pregador ou não, se eu sou batista da Assembleia, presbiteriano ou não, independente do nosso estado, Deus morreu por todos e deu a todos, né? E eu entendo como uma dádiva, Deus não pega e tira, né? Mas algumas pessoas parece que perdem a salvação. Parece que perdem, porque talvez nunca tiveram. Entendeu? Entendeu? Você vai perder, andaram num caminho, depois desistiu, né? Não, por quê? Porque uma vez que você experimenta uma vida com Jesus, você não quer sair mais. Você pode ter dúvida, receio, batalha, luta, mas é uma vida que você não abre mão, né? Não abre mão, que nem eu coloquei logo no início, né? Eu já tenho essa experiência há 50 anos na minha vida. Não vou falar quantos anos eu tinha, né? Mas há 50 anos, assim, que é uma coisa crescente. Por que eu vou abrir mão disso que eu tenho? Eu posso abrir mão? A Bíblia chama isso de, né, alguma coisa muito feia. Eu estou apostatando da fé. É uma decisão minha que eu não quero mais viver isso. Eu posso. Deus tirou o meu presente? Não, eu que tirei o meu presente de mim mesmo. Eu que joguei meu presente fora. E apostatar da fé, e você vê isso na Bíblia, é uma coisa muito séria. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Deus não pode decidir. Não, Deus já decidiu que Ele morreu por todos, salvou a todos e deu presente a todos. Nós podemos receber e falar, não quero esse presente, né? Ou eu quero esse presente, não abro mão desse presente, né? Então, às vezes você vê pessoas no contexto da igreja, ou no mundo evangélico, que tem uma jornada e depois desiste, não era bem isso, tal. A dúvida está, será que era antes? Será que foi antes? Porque uma vez que você experimenta alguma coisa boa, gostosa, jamais você quer deixar aquilo ali. Pergunta do Samuel. Gostaria que respondesse minha pergunta, estaria me ajudando bastante. O que fazer quando a sua fé parecer morta ou já estar morta? Há como voltar a recuperá-la? E como isso deve ser feito? Falo da fé morta, porque já não há mais prazer em fazer oração e quando a faço é como se estivesse a acontecer nada como antes. Já não há muita esperança nas coisas vindouras. Só estou vivendo sem expectativas na vida. Uau! Samuel, que pergunta profunda, né, Samuel? Muito profunda e acho que parte de alguém muito sincero, talvez do momento que você está vivendo, né? Eu gostaria de aproveitar também e colocar o seguinte, né? A gente usa algumas passagens bíblicas ou um versículo no sentido de dar o embasamento. Claro que existem muitos outros versículos, muitas outras passagens, mas nesse momento curto nosso aqui não tem como fazer uma explanação bíblica de todas as perguntas. A gente seleciona uma só para dar aquele fundamento para a gente poder conversar sobre isso aí, Samuel. E a gente vê que durante toda a sua pergunta há uma colocação muito forte, né? Morta, né? Fé morta, vida morta, alegria morta, quer dizer, você está lidando com um sentimento muito pesado, muito difícil, né? E eu quero talvez tentar te ajudar a entender isso. Primeira coisa, né? A nossa fé nunca morre. Quer dizer, a ideia de morrer é que ela não existe mais, né? Não está mais presente na minha vida, né? Isso não acontece, né? O que acontece é que nós podemos amortecer a nossa fé. Morta é que ela não existe mais, não vai mais existir. Amortecer, ela está no estado parado, amortecido, que ela não cresce, ela não desenvolve, ela não traz aquilo que a fé é propícia a trazer, que é alegria, conhecimento, satisfação,
vida. Por isso, a fé, quando nós buscamos a fé em Jesus, ele produz essa nova vida que ele nos coloca. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o que nós fazemos com a fé não é que a gente morre, né? A nossa fé morreu. A nossa fé amorteceu. Né? Você já teve um dedo amortecido, né? Ou uma perna amortecida, né? Você não perdeu a perna nem o dedo, né? Ela só está lá sem utilidade, né? E também, além de estar sem utilidade, não está tendo utilidade para os outros órgãos do nosso corpo, porque ela está amortecida, mas ela permanece lá. Então, Samuel, uma boa colocação para você é o seguinte: não morreu, graças a Deus, não morre, mas com certeza, pela tua própria pergunta, né, essa falta de fé, esse sentimento de morte, desprazer na oração, vivendo sem expectativa, sem dúvida isso é uma fé amortecida, né? Você tem fé, a fé está lá, mas ela está amortecida. E isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes vivem momentos como esse e entendem que a vida agora vai ser assim sempre, porque se eu já conhecer a Jesus, né, que mais eu tenho a conhecer para que vai mudar a minha vida, né? Tem muita coisa a conhecer, né? Eu só preciso entender que a minha fé está amortecida. Davi experimentou isso na vida dele. Por que a nossa fé amortece? Porque ela amortece, para de ter os prazeres que a fé nos dá. Por uma simples razão, muito simples, por causa do pecado. Existe um pecado na minha vida e esse pecado faça com que eu me esconda de Deus, que eu me afaste de Deus. Tente, né, me esconder, tente me afastar. É impossível. Então eu fico fazendo assim, que nem Adão e Eva, não fui eu, não sei quem foi, tá? Aquela coisa. A gente fica tentando enganar a Deus, amortecendo a nossa fé, porque se eu for buscar a fé, eu vou ter que resolver todas essas coisas. Então, acontece esse amortecimento por causa do pecado. Um pecado que talvez você não tratou, não resolveu, não lidou, não trouxe na presença de Jesus, no sentido de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então existe uma promessa de libertação, de cura, de salvação para essa situação amortecida que eu estou vivendo. Então quando eu coloco o meu pecado diante de Deus, confesso, me arrependo dele e mudo de atitude, a minha fé volta a florescer, ela volta a crescer e trazer todo o benefício que ela me proporciona. Só para você ver, Davi experimentou isso profundamente na vida dele. Ele teve uma experiência assim fenomenal, no sentido de alguém que, como talvez, eu não sei, né, Samuel, você e outras pessoas, e às vezes momentos que todos nós passamos, né, de sentir essa amargura, essa tristeza, essa falta de prazer, essa falta de alegria, pode ter certeza, é pecado. E Davi sentiu isso. E ele escreveu no Salmo 51 todo o seu drama. Né? E isso que você me escreveu me levou muito ao Salmo 51, porque foi o que Davi escreveu, né? Ele coloca assim: devolve-me a alegria e a felicidade. Salmo 51, versículo 8, né? Ele diz assim também no versículo 12, né? Restaura em mim a alegria de tua salvação e torne-me disposto a te obedecer. Então você vê que essa não é só uma dificuldade sua, Samuel, é uma dificuldade de todos, às vezes, que estão lidando e tratando o pecado não da devida forma. Davi não tratou o pecado dele da devida forma e ele precisou passar por esse processo de amortecer e perder a alegria, a satisfação, a objetividade de vida, o obedecer a Deus. Já não era uma coisa prazerosa, já não era uma coisa natural. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele conhecia tudo isso. Ele já tinha experimentado tudo isso. Uma coisa bacana, Samuel, assim, interessante, que você está experimentando, a gente só sente falta de alguma coisa que a gente já teve. Né? A gente não sente falta de alguma coisa que a gente não teve. Então, com certeza, o Samuel já teve uma experiência de fé, de alegria, do benefício. Simplesmente, às vezes, uma experiência infeliz do pecado na nossa vida, a gente amortece. Aí a gente sente saudade. Você vê que o Samuel, como muitas pessoas, lembram de como era feliz,
de como eram as orações, de como era viver uma vida com expectativa, com objetivo, como era gostoso obedecer a Deus. Só sente isso quem um dia já fez. Então está lá, só está amortecida e eu preciso tratar isso, eu preciso resolver isso. Como é que Davi tratou isso? Como é que ele lidou e como nós devemos lidar? É como está no Salmo 51, confessando os nossos pecados, né? E a partir do versículo 7, você vai ver, veja comigo aí, versículo 7 do Salmo 51, purifica-me. Davi foi achando o caminho em que tudo aquilo poderia ser resgatado de novo na vida dele. Ele coloca o versículo 7, purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade. Então Davi tinha ciência de que ele precisava ser purificado, né? Ele precisava ser lavado, ele precisava ser, tirar tudo aquilo da vida dele. Então quando ele diz assim, purificado, lavar, tira isso de mim, isso não me pertence, não faz parte da minha vida de fé, de amor, de conhecimento de Deus. Então ele começa a pedir para Deus, e é Deus que nos ajuda, e é Ele que nos purifica, é Ele que nos livra, mas precisa ter uma ação nossa de desejo disso. Eu preciso querer, e Davi queria, eu quero, purifica-me, lava-me. Então essa deve ser a primeira atitude sua para sair desse amortecimento da fé. É orar, é desejar isso. Eu tenho certeza que Samuel deseja, porque ele nos escreveu. E ele está pedindo ajuda. E ele está falando, o que eu faço para sair disso? Então está aqui o caminho, Samuel. Davi achou, purifica-me, lava-me, ele confessou, né? E ele confessa também, olha, tu me quebraste, versículo 8. Ele entende que era Deus tratando ele, porque Deus nos ama. Deus nos ama, e o tratamento de Deus às vezes é deixar com que a gente sinta aquilo que a gente plantou. É a justiça de Deus, né? Então ele entende que Deus estava dando a situação dele se quebrantar, mas ele diz assim, agora permite que eu exulte outra vez. Então você vê o desejo dele, permite agora, deixa agora, que eu quero voltar a ter essa alegria, né? Então, e ele diz, versículo 9, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Que lindo, de novo, o arrependimento, a consciência do erro dele e o desejo dele, desejo. Samuel, você não está longe de tudo isso acontecer na sua vida, o desejo já está aí, a experiência já está aí, né? E agora você está vendo que é através do você confessar os seus pecados e desejar novamente aquilo. E o que vai acontecer? Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. De novo, quem vai nos dar isso não sou eu mesmo, não sou eu que vou alcançar ou vou chegar, é Deus que vai me conceder. Então, à medida que você se arrepende, à medida que você deseja, à medida que você busca isso sinceramente, né, Deus vai começar a encher o teu copo novamente. Deus vai começar a trazer para você de novo um coração puro, uma renovação de que você precisa, né, para que você possa ter um espírito firme, né? E ele fala, não me expulses de tua presença. E Deus não vai expulsar. E não retires de mim teu Espírito Santo, que é esse que promove todas essas coisas na nossa vida. E ele de novo, versículo 12, restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Bacana, né? É muito lindo quando a gente se identifica com a palavra de Deus, né? Davi foi uma pessoa que nos levou muito próximo disso, como eu me identifico comigo mesmo, com os meus pecados e com Deus. E eu queria que essa oração de Davi pode ser a oração do Samuel, do Fernando, de cada um de nós aqui, de todos aqueles que estão nos assistindo. Às vezes você sente a sua fé adormecida, amortecida, né? Amortecida, ela não morreu. Por isso que você tem saudades, por isso que você tem boas lembranças, por isso que você deseja. Então agora deseja, e entende que o caminho foi o caminho que Davi usou.
do se arrepender, do desejar, do se arrepender e de buscar. Quem vai dar isso não sou eu mesmo, mas Deus vai me conceder novamente toda essa experiência gostosa. E aí eu me manter nessa jornada, eu me manter na presença de Deus, não querendo mais ter a minha fé amortecida, né? Mas vivificada a cada dia. Pastor, o senhor falando, me veio à mente o provérbio que fala pra gente que aquele que confessa o seu pecado e o deixa alcança misericórdia. Isso. E aí a gente vê essas duas ações, porque o ato de confessar e deixar vem da gente. Exato. E quando a gente toma esse passo, a misericórdia do Senhor, ela nos encontra. Exato. E nós somos vivificados, né? É Nossa fé, ela é vivificada. Exato. E eu creio que é um processo que diariamente nós devemos fazer. É um exercício que consta. Quem é aqui que não é pecador? Todos nós somos. Mas nós podemos nos manter nessa linha se nós fizermos simplesmente isso, estarmos confessando diariamente, né, colocando diante de Deus e se arrependendo e mudando, e Deus vai nos concedendo toda a alegria, felicidade, o desejo de obedecer, de estar na igreja, de fazer as coisas, né? Mas é bem isso mesmo, Santi. Próxima pergunta é da Josefa. Como ter orações respondidas hoje e não daqui a 10, 20 anos ou mais? Essa é boa, eu vou prestar bastante atenção na resposta. Também quero. Josefa, deixa eu ver como ter orações respondidas hoje e não daqui 10, 20 anos. Puxa vida, né? Que maravilha. Conta pra né? gente, por favor. Bom, isso não é segredo, tá? Isso está bem fácil de responder, não tem muita dificuldade, né? A oração, primeiro vamos entender o que é oração, né? Acho que a oração, você precisa entender que na vida cristã, na nossa vida com Jesus, existem dois caminhos, a palavra e a oração. Elas andam, né, como se fosse o trilho do trem, né? Você depende da palavra e depende da oração para chegar no teu objetivo. Mesmo que você passe num túnel, a gente fala, ou num túnel, né? Longo, se você estiver no trilho da oração e da palavra, você vai passar pelo túnel, não vai ter problema nenhum, né? O importante é estar no trilho. Então, para nós, a oração tem o mesmo peso de importância. Por quê? Na palavra, Deus fala conosco, nos revela, nos mostra, e a gente conhece a Deus, conhece a Jesus pela palavra, né? E na oração, porque a palavra é a maneira em que Deus se relaciona conosco, e na oração é a maneira que eu me relaciono com Deus, né? Então, eu posso me relacionar de uma forma formal, de uma forma informal, de uma forma... O importante é que eu me relacione com Ele, que eu fale com Ele, que eu converse com Ele. Eu não sei como você conversa com as pessoas, mas Deus não espera nada de diferente, a não ser sinceridade, humildade, né? Como você vai conversar com Ele, entendendo que Ele é Deus, né? Mas Ele não espera de você uma formalidade, excelentíssimo, magnífico. Ele não precisa disso, Ele não precisa de você jogar confete, Ele já sabe que Ele é Deus, né? Nós, quando nos relacionamos com Ele, é num temor, num respeito de saber quem Ele é, e nós conversamos com Ele, conversamos sobre as nossas vidas, sobre as nossas lutas, sobre os nossos sentimentos, não que Ele não o conheça, mas eu colocando isso, né, eu me conheço nele, eu vou me conhecendo nele, à medida que eu falo, à medida que eu oro, né, eu me relaciono e isso se encaixa quem é Ele, quem eu sou e quem Ele quer que eu seja dentro disso. Então, a oração é o caminho meu, não é um caminho de Deus. O caminho de Deus é a palavra dele. E o meu caminho para com Deus é a oração, é a minha relação. Tem pessoas que se relacionam com a Bíblia só como um livro, uma história, um saber, mas não entendem como Deus falando. Revelação de Deus, palavra de Deus para nós. E é importante. Então, veja, eu posso ler a Bíblia por ler, às vezes até conhecer muita coisa na Bíblia, mas Deus não está falando. Então não resolve nada. O importante é que quando você lê a Bíblia, você escute Deus falando com você, revelando você. E quando você orar, a mesma coisa. Não é só você orar porque eu tenho que orar, eu tenho que falar, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer. Não. Quando eu orar, eu tenho que entender assim, tem que ser eu falando com Deus, conversando com Ele. Ele não é qualquer pessoa. Por isso, quando você vai falar com uma pessoa, com uma autoridade, ou seu pai, a sua mãe, ou com o diretor da tua escola, né? Você fala com cuidado, você fala com carinho, você fala sinceramente, você conversa de acordo com
né, a pessoa que você está se dirigindo. Agora, se você não conversa com as pessoas, você ignora as pessoas, você não vai também ter um retorno delas, você não vai ter aquilo que você precisa dela. Então, a oração, então, eu vejo dessa maneira. Agora, como ter as orações respondidas no mesmo dia, não em 10, 20 anos, né? Como a Josefa está colocando? Olha, é muito fácil, é muito simples, né? E Jesus nos ensinou isso. Como você pode ter a sua oração respondida, né? No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, né? Agora, o que é resposta? A pergunta é essa, o que é resposta? Resposta é o que eu quero ouvir. Isso que eu ia falar, com certeza, né, gente? Resposta é o que eu quero ouvir ou é uma resposta? Independente, né? Exato, né? A gente quer uma resposta hoje. Deus tem uma resposta hoje, Deus tem uma resposta hoje. Às vezes não tem a resposta que eu quero, não tem a resposta que eu espero, não tem o tempo que eu desejo, mas que Deus tem uma resposta hoje, tem. Mas como eu posso ter essa segurança que essa resposta está aqui, está disponível, né? E eu obtenho ela com mais segurança a cada dia, com mais certeza a cada dia, né? Então eu vou ter que esperar 20 anos. Não, ninguém disse que você tem que esperar 20, 10 anos ou um mês, né? Porque Deus sempre vai nos responder. Deus não vai, daqui 10 anos eu te respondo, ou daqui 20 anos, mas Deus vai te responder. Responder o quê? Não sei. Responder de que forma? Também não sei, mas que Ele responde. E não vai responder daqui 10, 20 anos, Ele responde agora na nossa vida. Então, quando você vai para João, né, vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus nos ensina realmente como nós podemos ter a nossa resposta. E o melhor, não só para nós mesmos, resposta para os outros. Não é interessante isso? Eu consigo uma resposta para mim, nas minhas necessidades ou daquilo que eu estou buscando, mas também consigo trazer uma resposta aos outros através da oração. Então, se você pegar João, capítulo 15, né, só entendendo, né, que é o que todo mundo se baseia nas orações, né, no versículo 7, João 15, 7, em que ele coloca, né, no finalzinho do versículo, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. É maravilhoso. Uau, eu posso pedir o que eu quiser, sem dúvida. Agora, se ele vai dar ou não é outro problema. Não, mas que ele está falando de dar, ele está falando de responder. Vocês podem pedir o que quiserem e isso lhes será concedido. E no versículo 8, quando vocês produzirem muitos frutos, quer dizer, então, a oração não só vai ser respondida, não só minha oração vai ser atendida no sentido da minha vida, mas como ela também vai produzir muitos outros frutos. Porque quando a gente pede a Deus, não está pedindo só para mim. Eu busco uma resposta para a minha vida e essa resposta vai responder a outras necessidades de outras pessoas. Mas o bonito, né, e é onde todo mundo se baseia, então pode pedir qualquer coisa que ele vai dar? Vai. Se ele está falando, olha, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido, vai dar. E ele dá até o exemplo, né, em João 15, sobre a videira, né? Então, ele fala assim, eu sou a videira, Jesus falando, né, eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, né, e vocês são os ramos. E que estando em mim, né, todo esse ramo, ele vai dar fruto. Pela limpeza que ele produz em nós, e se nós permanecermos nele, nós vamos produzir muitos frutos. Muitas coisas acontecerão na nossa vida. Então, quando nós entendemos que a oração é esse meio, e a minha oração vai ser respondida, e ela é respondida, mas eu vou entender essa resposta, eu vou compreender essa resposta, eu vou ouvir essa resposta, a implicação é que eu preciso entender que eu preciso estar ligado à figueira, eu preciso estar ligado à videira, né? Na verdade, eu preciso estar ligado à videira. E essa videira, né, e Deus como lavrador, vai fazer com que a gente como ramos possa dar muitos frutos, muitos resultados. Então, a condição da nossa oração ser respondida de imediato
é o quanto eu estou ligado a Deus, o quão firme eu estou no Senhor. De tal forma que se eu pedir qualquer coisa no nome de Jesus, isso vai me ser concedido. Puxa, então eu posso pedir qualquer coisa no nome de Jesus, mas, de novo, quando a gente ora e fala assim, em nome de Jesus, né, isso é muito sério, porque muitas pessoas oram, sempre encerram as orações em nome de Jesus, mas existe uma implicação nisso. Eu estou pedindo alguma coisa no nome dele. É ele que está querendo, é a vontade dele, é o que ele deseja, é o que ele espera. É em nome de Jesus que eu estou orando, não é em meu nome. A maioria das nossas orações é em meu nome, tá? É em meu nome. Mas quando eu peço em nome dele, mas como é que eu peço em nome dele? Porque você sabe a vontade dele. A vontade dele para a sua vida, a vontade dele do que ele deseja, do que ele quer. E eu posso, dentro dessa vontade dele, pedir qualquer coisa. Então, mas eu posso pedir uma casa, eu posso pedir um carro, eu posso pedir um filho, eu posso pedir um casamento. Veja, eu posso pedir qualquer coisa. Mas eu preciso ter a convicção de que eu estou pedindo em nome de Jesus, porque eu entendo isso como sendo a vontade de Deus para a minha vida. Uma necessidade que eu tenho na minha vida para ter essa felicidade, essa alegria. Lógico, eu não preciso de um iate, pelo menos nesse estágio da minha vida, né? Nem um avião, né? Nada disso aí, né? Que algumas pessoas têm. Mas aquilo que eu preciso eu tenho. Eu não tenho falta de nada. O necessário, seja casamento, filho, necessário que eu digo não é só arroz e feijão, mas é o necessário para a minha felicidade plena e completa. E se alguma coisa vai estar me faltando, eu posso pedir em nome dele, porque é isso que ele quer me conceder. Mas desde que eu entenda de que isso me falta para ser pleno, né, completo na minha vida, para abençoar os outros. Porque aqui fala de uma coisa, né? Você vai estar produzindo, né, frutos, né? Você vai estar muitos outros frutos, quer dizer, é uma coisa que vai se estendendo a outras pessoas. Então não é só para mim. Então geralmente a nossa oração é mim, né? Minha oração, minha, quer dizer, não, a nossa oração, sim, nós estamos pedindo algo, mas esse algo não vai ser só para o meu uso e fruto, mas vai ser alguma coisa para a glória de Deus. Então, tudo que eu tenho pedido, em nome de Jesus, entendendo o plano de Jesus, da minha felicidade plena, das minhas necessidades serem cobertas, isso eu tenho. Eu não tenho falta de nada. Se eu sinto falta de alguma coisa para ser pleno no cumprimento da vontade de Deus, eu posso pedir. E Ele vai dar? Vai. Vai dar quando? Não é daqui 10, 20, 30 anos. De novo, a resposta vem dele. Vem como resposta no tempo que era importante, na quantidade que é importante, não naquilo que eu entendo que é importante. Se é uma resposta, vai vir dele. Então, às vezes pode, para mim, demorar, mas para ele está no horário certo, está no tempo certo. Porque, de novo, é a vontade dele, é o querer dele. Então, às vezes a gente pensa e tenta aceitar que a oração é uma varinha, né, de milagres, né? A oração é Deus me obedecer, né? Em teu nome, em nome de Jesus, né? O Senhor prometeu, tem que me dar. Não, a gente não tem direito a nada. Mas a oração é a maneira em que eu me comunico com o Senhor, expresso as minhas necessidades, né? Necessidades que eu sinto na minha relação com Jesus, e Ele me complementa. Vamos supor, falando sobre casamento, né? Acho que interessa a muita gente que está nos assistindo, né? Chegou um momento na minha vida que eu entendi que o casamento seria alguma coisa importante para mim. Não era. Não fazia sentido para mim ter família. Mas chegou um momento na minha vida, na minha experiência cristã, andando com Jesus, que eu entendi, cara, eu preciso ter uma esposa, eu preciso constituir uma família. Eu tinha isso? Não tinha. Não tinha nada, não tinha perspectiva disso. Mas quando eu entendi que na minha experiência com Cristo, isso iria complementar a minha vida, não só ser bênção para mim, mas seria uma bênção da minha manifestação aonde eu estivesse. Eu falei, Deus, eu preciso. O Senhor pode me conceder? E Deus concede. E Deus me concedeu, né? A melhor esposa, os melhores filhos, né? E tudo ao seu tempo. Os 3 filhos não vieram de uma vez só, né? Cada um veio no seu tempo, né? O casamento não veio ali de imediato, mas Deus trouxe a pessoa que eu iria me relacionar e ali iria acontecer o meu casamento. E quando eu olho para trás, eu falo, Deus respondeu as minhas orações. Respondeu no tempo
no momento certo, né? Não talvez assim do meu desejo e da minha vontade, do meu querer. Isso não importa, o importante é ele sabe o que é melhor para mim. Quando é o melhor momento para mim. Quando eu precisava de uma casa, foi a mesma coisa. Quando eu precisava de um carro, foi a mesma coisa. Quando eu precisava de uma comunidade de igreja, foi a mesma coisa. Ser membro de uma igreja. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, de tal forma que é como se fosse essa videira, né? Esses ramos estão entrelaçados, ele sabe que um necessita, um alimenta o outro, um ajuda o outro, e não vai faltar nada, né? Para que os frutos aconteçam na nossa vida. E de novo, né? É uma resposta de Deus. Às vezes nós queremos uma resposta para as perguntas e desejos meus, né, dos meus quereres, né? Eu não entendo aquilo que é em nome de Jesus. É um desejo de Jesus para a minha vida. Porque tudo aquilo que estiver dentro do propósito do plano de Deus vai ser concedido a cada um de nós, né? Isso não quer dizer só necessidade, mas tudo aquilo que for importante e necessário para que a gente possa ser pleno e feliz nas nossas vidas. Então, quando Jesus coloca a experiência da videira, né, em João 15, de 1 a 17, ele está mostrando, olha, você pode tudo, você tem direito a tudo e pode pedir qualquer coisa, mas ele está entendendo que você vai estar pedindo dentro desse propósito, de estar ligado a ele, no plano dele e na missão dele, e ele vai conceder. Fala aí. Legal. Tem bastante coisa, né, Gabi, que a gente fica assim com vontade de perguntar. Mas, pastor, enquanto o senhor falava também com essa questão de que quando Deus ele responde nossas orações não serve de bênção só para nós, mas para todas as pessoas, eu me recordei da passagem de Ana, quando ela pedia a Deus um filho. Exato. E quando essa oração dela foi atendida, né, que a Bíblia mostra pra gente que ela foi ao templo, ela orava ali, não saía palavras, mas a boca mexia, até que o profeta Eli, né, pensou ali que ela talvez estivesse meio embriagada. Mas quando essa oração, que ela trouxe isso a Deus em oração, e quando a oração dela foi respondida, não foi bênção só para ela. Não. Deus mandou um filho para ela, que era o desejo do coração, mas trouxe também para a nação de Israel um profeta e um sacerdote. Então, a resposta da oração dela serviu de bênção para ela, atendeu o desejo, mas assim, atendeu a necessidade de uma nação também. E você vê, né, assim, nessa passagem que você está se referindo a Ana e Samuel, ela entendeu tanto isso que ela dedicou o filho dela ao Senhor, para que o Senhor o usasse, né, da forma que Deus o quisesse. E Samuel foi aquela figura extremamente importante, essencial na vida do povo de Israel. Então, você vê, ela é egoísta, ela quer um filho só para ela. Não, ela queria dignidade, ela queria um filho, ela queria uma herança. E isso estava no propósito de Deus? Estava. Deus tinha esse plano, esse propósito na vida dela. E quando foi concedido a ela isso, no tempo certo, no momento certo, né, Deus concedeu, ela entendeu, cuidou daquilo de uma forma tão preciosa e devolveu ao Senhor, para que Deus usasse e trabalhasse. Ela não tinha ideia quem seria Samuel, mas ela tomou a atitude correta de entender que aquilo não era só para ela, mas era uma coisa para ser compartilhada, né? Eu só queria falar que diante de tudo que a gente falou aqui, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas igrejas que às vezes vêm vendendo, barganhando respostas de oração, desejos, até coisas materiais que a gente tem precisado, tem orado, né? Egoístas, né? Então, o pastor nos trouxe aqui uma resposta de uma linha que nós temos que viver em relacionamento com Cristo, onde você vai ter as respostas que você precisa, mediante a palavra, sem barganha, sem dinheiro envolvido, sem nada que foge do que está escrito na palavra, né, pastor? É porque nós não estamos negociando com Deus. Isso. Olha, eu te dou 1.000, eu te dou 100, o Senhor me dá tanta bênção aqui, bênção ali. Esse não é o propósito de Deus, não precisa de nada de nós. Ele só precisa do nosso coração, da sinceridade do nosso coração, e isso nós expressamos na oração. A única condição que Deus pede para que as nossas orações sejam respondidas é isso, estarmos nele, entendemos o propósito e o plano dele na nossa vida, e
todas as nossas orações vão ser respondidas. Então, eu não sei qual a necessidade de vocês duas, daqueles que estão nos ouvindo, ou mesmo a Josefa, mas pode ter certeza, se você tem essa necessidade, nesse propósito do plano de Deus para a sua vida, seja qual for a sua necessidade, né? Um filho, uma casa, um carro, um emprego, qualquer coisa, mas que você entenda que vai ser para a glória de Deus, entendeu? Com certeza Deus já está respondendo essa oração. Amém. É isso aí. Gente, que alegria! Estamos finalizando mais um programa, mas não fique triste porque voltaremos, né, gente? Voltaremos. Muito bom ter você até aqui. Obrigado por nos acompanhar, não só até o fim desse programa, mas durante aí toda a nossa jornada. Lembrando que quem enviou as perguntas vai fazer parte do sorteio para ganhar aqui a nossa linda caneca. Então mande a sua pergunta aí para você participar também, tá bom? Muito obrigada, não esqueça de curtir, compartilhar, manda aí para todos os amigos, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoado também, assim como nós fomos aqui. Deus abençoe, a gente se vê em breve. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau.